Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro episódio desse podcast, se é que eu posso chamá-lo assim, sobre África, que surge da disciplina de História da África ministrada pelo professor Marcos Sorrilha, na Unesp Franca. A ideia é que esse canal, esse podcast sirvam como processo avaliativo, mas também um espaço para discussões e reflexões sobre o continente africano, sua história, sua influência no mundo. Meu nome é Bernardo, eu sou estudante de Relações Internacionais, estou no 4º ano, também na Unesp Franca, e hoje a gente vai ter um debate sobre os primeiros pensamentos sobre a África, as primeiras reflexões mesmo. Hoje a gente vai ter um convidado bastante especial, que é o Alex. Oi, tudo bom? Eu sou o Alex, eu sou do 3º ano de Relações Internacionais da Unesp Franca. Estou aqui a pedido do Bernardo, ele me convidou para ter essa conversa sobre o continente africano, né, com foco aí em história da África, e para a gente, de fato, refletir mesmo sobre as questões que envolvem esse continente, sua história e os reflexos disso na nossa sociedade atual. Eu convidei o Alex justamente para ele ter uma vivência mais próxima do continente africano. ah, e assim a gente tem um diálogo um pouco mais plural do que uma pessoa branca falando de forma bem colonizada. Ah, então vamos um primeiro, a primeira discussão, que é o que você pensa quando você ouve falar de África? Foi a primeira pergunta Então, que o Sorrilha fez pra gente também. uhum. Pode falar. Vai lá. Então, é muito interessante que, assim, na minha cabeça não me vem, né, o continente, o mapa do continente, até mesmo a divisão política, né, é, e aí vem o que a gente aprende nas aulas de história sobre colonização da África, esse tipo de coisa, alguns filmes específicos que são muito famosos. Essas são as primeiras coisas que vêm sempre, né? Me vem o Diamante de Sangue, o Hotel Ruanda, né? É interessante como eu não consigo associar o continente a uma identidade específica, justamente por ser um continente, né? É, Tem um continente e um dos mais plurais, né? Que não dá pra identificar uma identidade só. Exatamente. A gente não pode. Vem de certo, vem imagens de danças típicas específicas, vem imagens do Egito, por exemplo, né? Mas não vem nada que seja. Não, isso é África, justamente por, ao contrário do que muitos pensam e ainda acham, a África não é um país com uma identidade cultural una, né? Uhum, E acho que a gente tem que levar isso em consideração. com certeza. E é curiosa a sua resposta, porque a minha resposta também começa pelo mapa do continente. Primeiro olhando o- os contornos, né? As fronteiras. Uhum. E inclusive o comentário do Sorrilha sobre essa minha resposta foi que eu comecei com RI, assim, não tinha como ser outra coisa, né? E- É isso. É, acho que a gente faz RI e pensa primeiro na geografia Uhum. política e espacial da coisa. Ah, Eu acho que assim, e a primeira coisa que me vem quando você pensa nessa divisão dos países da África é que essa divisão não é orgânica, né? sim. Já. Uma coisa vai puxando a outra, né? Você pensa na divisão, e aí você já pensa que é uma divisão visivelmente artificial das coisas, né? Com linhas bem retas, com ah, toda essa questão da presença do externo que a gente sabe que existe no continente, né? Assim, o que eu vou sugerir talvez seja até um pouco incoerente se a gente for criticar essa divisão externa das coisas, mas eu pensei da gente dividir um pouco o debate do que a gente pensa em África, justamente por não ser um continente que tem uma identidade única, que tem uma imagem única, Uhum. e a gente debater as diferentes debater as diferentes regiões de certa forma e não tentando generalizar, mas só pra gente conversar um pouquinho sobre o que Uhum. a gente conhece de cada parte ou o que a gente desconhece, que eu acho que é o mais interessante. Ah, sim. A gente
precisa ter em mente que mesmo que a gente esteja se propondo a falar sobre África, a gente nunca vai conseguir cobrir todos os aspectos é, os aspectos, todos os aspectos que façam jus ao continente e à sua história, né? Uhum, Até porque a gente aqui, a gente está falando de fora, por mais que eu tenha uma vivência relacionada a isso, por mais que eu tenha é, ancestrais que vieram de lá, eu não estou lá, eu não estou presente naquela realidade. Então, tudo que a gente fala aqui é da nossa perspectiva, exato. de dois brasileiros, um negro e um branco, conversando conversando sobre um continente que fica aí a uns vários quilômetros de distância, né? E vai parecer cauteloso da minha parte, mas é que eu acho necessário ficar ressaltando que, assim, esse podcast não tem nenhuma verdade, por assim dizer. Não, nada que a gente está falando aqui é absoluto, é universal e a intenção aqui não é atacar ninguém, é só conversar um pouco, debater um pouco, É, para dar voz, na a verdade, intenção é justamente ser é, passível de discussão, né? exato. E dar alguma voz para esse continente, né? E para as Uhum, pessoas desse continente, mais importante que tudo. uhum. Então, eu vou puxar o gancho do que você falou primeiro, que é a primeira, acho que é a primeira África que a gente tem contato, que é a da escola, com Egito e mundo islâmico, norte da África, que é o mais Eu próximo da acho. Europa, né? Querendo ou não, é daí que parte. Então, eu acho muito engraçado que mesmo nessa primeira impressão, o Egito, ele nos parece distante de África, né? Eu lembro de muitos amigos meus, por exemplo, quando a gente começou a estudar a geografia política da África, se eu não me engano, no oitavo ano, sétima série, né, do fundamental, muitos amigos meus ficaram surpresos de descobrir que o Egito também ficava no continente africano, porque eles associavam a África só a África subsaariana, né? Sim, Então, descobrir que Saara Ocidental, Marrocos, Tunísia, Egito ficam, né, no continente africano foi um choque para a realidade brasileira, de crianças de classe média que não tem contato nenhum com cultura africana até a escola, sabe? sim. Eu acho que é bem isso mesmo, é um distanciamento do Egito pro resto da África, um embranquecimento, assim, da memória, da representação Com certeza. do Egito, né? É só você lembrar de todos os filmes que já foram feitos relacionados ao Egito até mais ou menos os anos 2000, assim, até o fim dos anos 2000. A Múmia, todo o elenco da Sim, Múmia é branco. Isso é absurdo, sim. né? E, e faz sentido também até com um pouco da história do Egito, de ter sido por muito tempo, ter tido por muito tempo a presença dos britânicos lá, né? Então, de fato, teve muita gente branca lá, mas de fato o país não é um país branco. E é um país africano, não fica em outro continente, não fica em outro lugar. E na época do Egito Antigo, que é o que a gente geralmente estuda na escola, Não tinha pessoas ninguém ali brancas. era branco, não. Exato. Exatamente. Não Quer dizer, existiu Cleópatra branca, né? Que é o que a gente vê na TV. com certeza não. E eu acho que tem muito a ver com a proximidade com a Europa, né? E com a tendência que os historiadores europeus tiveram de embranquecer a história que remete a coisas grandiosas, né? Então, ah, a civilização mais antiga e mais poderosa ali da região, Sim. não, não vamos deixar para outra etnia, né? Não vamos deixar isso branco também. Ah, até a escolha de estudar o Império Egípcio, a civilização egípcia, como, na escola, tem a ver com isso também, né? Porque existiram outros impérios, tá vendo, na mesma época, mas e que a gente não toma conhecimento. Eu fui tomar conhecimento de vários deles agora na graduação, no meu último ano de graduação. Então, vários impérios que são da África subsaariana, né? Que eu Sim. acredito que África subsaariana atualmente tem outro nome, não tem? É que esse foi o nome que eu aprendi também no Ah, fundamental. o nome não tá errado, não. Ou esse nome se manteve? Ainda se usa essa nomenclatura, até onde eu sei. Não me Ah, é foi me que dito o contrário.
Ah, certo. É, inclusive, ainda sobre Egito, eles achavam que eles tinham o direito de violar túmulos, de violar, de desrespeitar a morte alheia por puro capricho, né? Sim. Uma curiosidade um pouco triste, que existia uma tinta, que era o marrom múmia, né? Feito Uhum, a partir de múmias e praticamente quase todas as múmias foram usadas para isso, para uma uhum. tinta, né? Para pintar quadros dos mais diversos. E eu sinto que o Egito, ao mesmo tempo que ele é meio admirado e possui várias réplicas, assim, tem obeliscos no mundo inteiro, né? Uhum. Ele foi muito saqueado mesmo e desrespeitado. A história mesmo foi desrespeitada, né? As pirâmides mesmo tinham uma cobertura muito mais bonita, de mármore e tudo mais. Ah, Foi preservado aquilo que era interessante, né, para exato. os historiadores da época. Falando um pouco mais dos outros países próximos ali, né? Porque o Egito faz parte do mundo islâmico e os Uhum. outros países da África que também são lembrados assim, que aliás não são lembrados como África, mas que são lembrados nesse mundo islâmico, que é o Marrocos, a Tunísia, a Líbia. Não são lembrados enquanto África, são colocados numa outra É, eu, categoria. eu sinto que as pessoas, elas de fato não sabem, não pensam sobre, mas é algo que os leigos costumam associar ao Oriente Médio, por Exato. E exemplo, né? eu inclusive ia falar isso que É uma assim, associação que. eu acredito que pra gente aqui na América, talvez na América do Sul, no Brasil especificamente, a Uhum. gente não costuma associar mundo islâmico a pessoas negras. A não ser quando essas pessoas estão aqui. Quando a gente olha para elas e não sabendo a origem delas, chama elas de negras, mesmo que elas tenham uma cor de pele típica do Oriente Médio, né? Enfim, eu não sei dizer, acho que nem caibo nessa discussão de, de, de cores que podem ser chamadas de negras ou não. A negritude, pelo menos no Brasil, ela é uma questão de autoidentificação, né? É claro que você tem que ter uma noção nessa autoidentificação, né? Não é à Sim. toa que existe averiguação de cotas, por exemplo. Mas é uma questão de autoidentificação justamente porque muitas pessoas que são, por exemplo, mestiças, como eu, Uhum. que tem, por exemplo, um pai negro, uma mãe branca, elas passam a vida inteira num limbo, sem saber onde se encaixam. Então, a negritude, se afirmar como negro, acaba sendo uma posição de resistência, porque você nunca vai ser visto como branco. Essas pessoas, né? Existem outras etnias além do negro e do branco. Existe o amarelo, existe o marrom. Muitas dessas pessoas se encaixam no marrom, né? E muitas se encaixam no negro, porque a gente sabe que, por mais que o Brasil seja muitíssimo miscigenado, as etnias e as raças elas têm marcas específicas, né? Sim, Elas carregam também uma história nessas marcas. E isso deve ser levado em consideração também para a autoidentificação. As pessoas elas dividem muito o mundo em literalmente preto e branco e elas esquecem que existem outras classificações, que existem pessoas indígenas, que existem pessoas, no caso dos indígenas é o povo considerado vermelho, né? Que existem pessoas indígenas, existem pessoas marrons, existem pessoas amarelas. exato. O que eu quis dizer é que, assim, a gente não associa o mundo islâmico a pessoas negras, mas a Uhum. gente também não fala que elas são brancas. É como se fosse algo à parte. E ao mesmo tempo, quando é para cometer racismo, né? Ah, a gente coloca todo mundo na mesma caixinha de ou negros ou brancos, né? Duas caixinhas. Enfim. Exatamente, exatamente. Não, é o que a gente fala, né?
parte do movimento negro fica tentando separar, não porque você não é retinto, porque você é pardo, não sei o quê. Só que assim, quando a polícia vem, a polícia sabe bem quem não é branco, né? Sim. A polícia, a polícia é o maior identificador se você está com dúvida, infelizmente. Sim. E, e ainda nessa questão do mundo islâmico, a gente também acaba fazendo essa separação e não percebe que na África subsaariana, né, na África negra, como é chamada também, Uhum, existem muitas pessoas muçulmanas, o islamismo chegou lá uhum, e existe inclusive um islamismo africano, propriamente dito, ou vertentes do islamismo nascidas lá, ou certo. miscigenadas lá. Inclusive, o islamismo que chega nas Américas deriva muito desse islamismo africano. E, Uhum, e isso dito por um muçulmano que a gente teve contato na aula também. É mais um apagamento, né? Assim, mais uma. É comum aquele imaginário de uma África tribal com religiões múltiplas e muito associadas ao voodoo, ou enfim, como é que fala? Um politeísmo. E na uhum, verdade, não que não existam isso também, mas uhum. existe também o islamismo ali dentro. A gente acaba enxergando a África negra como um sinônimo de pobreza, né? E como um sinônimo principalmente antes da gente de fato da gente estudar sobre o que é uma civilização e o que pode ser considerado ou não civilizado, é, quando a gente é leigo no assunto, a gente tende a considerar a África negra como não civilizada por falta de conhecimento mesmo, por Sim, ignorância e também por muitas vezes por não ter sido apresentada outra realidade, né? Porque o que a gente aprende de África na escola é muito raso. É raso. Até mesmo na universidade é raso. Mesmo no curso de Relações Internacionais, não existe matéria na grade, de fato, na grade. Como é que é mesmo? na base curricular. Isso, na base curricular obrigatória, não existe matéria sobre África. E isso é absurdo. Considerando que, assim, a gente tem história da América, sabe? E a maioria das coisas que a gente estuda na história É na Europa, né? em história moderna e contemporânea, né, naquela matéria do primeiro ano, é história da Europa, né? E com relação à Ásia, África, até mesmo a Oceania, só que menos, né? Mas até mesmo a Oceania, a gente tem aí um vácuo na nossa grade curricular. Isso é só um reflexo de como a sociedade brasileira e até mesmo a sociedade acadêmica enxerga esses continentes. A É, gente não eu dá diria que devida tem a ver importância. com a formulação da sociedade ocidental como um todo, de Sim. se associar à Europa e deixar de lado o restante do mundo, né? Do que a gente estava falando? A gente estava falando sobre várias religiões que tem na Isso. África. Isso me lembrou uma coisa muito interessante que aconteceu recentemente em São Tomé e Príncipe. Eu não sei se você ficou sabendo, mas o pessoal de lá está expulsando a Igreja Universal do país. Essa eu não sabia, não. Como a gente sabe, a Igreja Universal ela é envolvida em diversas polêmicas, né? Que de fato, assim, existe, né, um trabalho aí de missionarismo, né? E missionarismo, você fazer missões a algum lugar, é algo que já tem um peso muito colonizador, né? Vamos combinar? Sim, Essa igreja vai lá e se propõe a fazer missões em vários países africanos, se propõe a levar avanços, se propõe a levar água e comida, mas em troca eles precisam se converter para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. ela é uma nova inquisição, quase, um trabalho de Exatamente. jesuítas modernos.
É assim, exatamente, eles são jesuítas modernos, então eu acho justíssimo essa movimentação que está tendo, não só em São Tomé e Príncipe, que tá, o que tem na notícia aqui que eu abri, mas também em vários outros países da África Negra, de expulsar a Igreja Universal e algumas outras igrejas assim da mesma vertente, né? Porque assim, a Igreja Católica e evangélica tem várias vertentes, né? E essa específica é uma que tem isso de querer expandir, de querer conquistar novos lugares, que vamos combinar um pouco estranho. Sim. Não querendo voltar no assunto islamismo, mas é parecido com alguns dos movimentos do islamismo, né? De conversão e de professar a fé nesse sentido de converter, né? De expandir. Olha, Ahn, mas assim, eu não sei você, mas nunca chegou um muçulmano me convidando para ir para uma mesquita e assim, e me ensurnando para eu ir, porque senão eu ia pro inferno, entendeu? Agora, o pessoal da Universal faz um trabalho pesado aí. é, acho que isso a gente tem em comum, Isso você pode Brasil cortar. e África, ao que parece. Então, eu tava vendo melhor aqui e foram em 3 países que ocorreu isso, depredação de templos da Universal, né, de igrejas. E Uhum. aí teve um levante de lideranças na Angola contra a igreja. A depredação de templos aí sim foi em São Tomé e Príncipe, inclusive, teve a prisão de um moço que eu vi aqui, que era um dos que liderou a depredação. E na Costa do Marfim, aí um pastor foi preso. E lá o negócio parece estar um pouco diferente, né? Isso da Universal me fez lembrar de uma publicação de uma cantora gospel muito famosa aqui no Brasil, porque a igreja dela faz missões na África também. Não sei se vocês vão conhecer a Priscila Alcântara, que apresentava o Bom Dia e Companhia no SBT. Ela falou de como as missões que eles faziam era muito importante, porque levava comida e água a pessoas desse país, percebam, que sofre muito. Olha só, que curioso, né? Pois é, E depois ela se desculpou e tudo, mas isso só serviu assim para reforçar sobre como esse falso ativismo ele não tem profundidade nenhuma, né? Ele é de fato para conseguir mais fiéis e mais dízimo, né? E também para ficar legal nas redes sociais, né? Como a gente conhece, isso foi usado até no BBB esse ano, né? eu acho que toda ajuda social vai ter pessoas bem intencionadas ou mal intencionadas, mas tem algumas que por princípio parecem muito invasivas e sem um interesse altruísta de fato, né? Então, essas viagens de caridade eu li um pouco, cheguei a ler um pouco sobre esse ano, né? É, e eu li sobre como essas viagens, mesmo que não sejam relacionadas à igreja, né? Elas alimentam a narrativa de White Savior, né? Do Salvador Branco, que vai lá para a África para tentar solucionar os problemas, e aí tira foto com crianças negras, sabe? E só apaga completamente as lideranças que já existem nesses lugares, as lideranças que já organizam esse tipo de atividade naquele lugar, como se não existisse uma comunidade dentro da África, dentro dos países africanos, dentro das comunidades que passam por necessidades, como se não existisse ninguém nesses países se mobilizando para resolver esses problemas, né? Como se eles dependessem completamente de ajuda externa, o que é uma completa mentira. Existem muitos países na África que são muito bem desenvolvidos, poxa. Se a gente for parar para pensar,
a própria África do Sul, ela faz parte do BRICS, sabe? E as pessoas elas esquecem isso. As pessoas elas acham que elas têm essa ideia de que a África inteira é um continente abandonado a Deus dará, sabe? Exato. Pra gente que estuda RI um pouco, a questão do humanitarismo, né? A gente vê isso tanto na matéria específica, quanto com a Beth em cultura e linguagem também. E Hum? o, o auxílio, né? A caridade, de certa forma, tem várias problemáticas, na verdade, não alguma só. E a gente sabe que muitas vezes o auxílio dado, ou o auxílio que se diz ser dado, né? Porque nem sempre funciona, é Uhum. para justificar outros tipos de exploração, ou justificar a ocupação, enfim. Exatamente. Você é branco e você tá indo para a África achando que tá fazendo um trabalho voluntário muito bonito e tá salvando alguém, tá, talvez até você esteja ajudando, mas assim, você tem que ter noção de que as coisas estão naquela situação porque a África era um continente abundantemente rico, ainda é, mas ele sofreu tanto com as consequências de uma colonização que E durou continua por sofrendo, né? sofre, aliás, com as consequências dessa colonização, é, que as pessoas estão nessa situação lá. Não, não é porque elas querem, não é porque não tem ninguém que as ajude lá. Porque isso é uma consequência histórica de muita exploração e sofrimento. Pessoas foram tiradas das suas terras para servir caprichos, para movimentar economias inteiras beneficia, que não beneficiam em nada, que não beneficiaram em nada a sua terra natal, a terra da qual elas foram tiradas. Os recursos naturais africanos também foram e são até hoje muito explorados. Se você tem um iPhone, saiba que seu iPhone tem metais que foram extraídos do continente africano. E não se fala sobre isso, né? Exato. Não se fala sobre isso. O impacto ambiental no continente africano foi e é gigantesco. Assim como foi e é gigantesco o impacto ambiental da colonização aqui no Brasil. É só pensar no próprio pau-brasil, que está em extinção hoje, sabe? Eu acho que mais do que pensar na África como um continente mãe, né, o originário, como um continente irmão, né, que sofreu ah, talvez mais que a gente na mão dos colonizadores e continua a sofrer até hoje, né? Puxando de novo mais um pouquinho pro humanitarismo, é aquela. Eu, pelo menos, penso em duas regrinhas para quando você quer dar ajuda para alguém, que é primeiro perguntar se a pessoa quer ajuda e depois perguntar o como ela quer ajuda. Ah, e Uhum. mesmo assim você tá fadado a cometer erros. E se no nível individual isso acontece, imagina só num nível de organizações, igrejas, países que tentam, no papel ou nas palavras, né, auxiliar. Outra coisa que você falou, o continente africano é um continente que tem bastante riqueza, inclusive para os padrões ocidentais de riqueza, assim, no sentido de a gente, principalmente no Brasil, do que eu entendo, não conhece a África hoje em dia, como ela funciona, o que acontece lá dentro. A gente encara como uma coisa de documentário de pobreza, de tribos e crianças passando fome, quando na verdade tem países que fazem mais comércio que a gente quase, assim, né? Talvez não chegue a tanto, mas tem a É, política a questão é africana que hoje em tem dia. coisas acontecendo, Exato, realmente. exato, Por exemplo, o Saara Ocidental, que está tentando uma independência agora do Marrocos, né? exato. Você não sabia disso? Sim, eu sabia. Inclusive, o documentário acho que foi passado já umas 3 vezes na Unesp. Não vou me lembrar o nome, depois eu coloco em algum lugar na descrição do podcast, sei lá. Ah, e não só, porque assim, não que isso não seja importante, obviamente é, mas isso ainda é pensando em conflito, mas eu tô pensando assim nas relações harmoniosas mesmo, de como talvez problemática e pudesse ser discutida a relação com a China hoje em dia, mas a África hoje
passa por um processo de desenvolvimento para os padrões ocidentais da coisa, né? De criação de infraestrutura, de comércio mesmo, de produção, muito grande. E o Brasil também foi se aproveitar dessa oportunidade, como diria um bom capitalista, né? De ir Uhum. até lá e investir, porque é um continente que ainda possui muita riqueza, tanto humana quanto natural, e o mercado consumidor em expansão também. Não, eu vou deixar bem claro que não que eu pense assim, não que eu seja esse capitalista, mas no mundo que a gente vive, há de se pensar assim também, né? Faz parte da discussão. É, Ah, a gente precisa entender o capitalismo para que a gente consiga lidar com seus mecanismos, né? exato. Então, nesse sentido, desde a África do Sul, no BRICS, até, até a Nigéria, produtora de petróleo, ou indústria de cinemas, enfim. Tem muita coisa que a gente realmente desconhece da África. E eu acho que é isso que é muito curioso. E é isso que eu gostaria de explorar nos próximos episódios também. E como a temática, até mesmo como o movimento negro, inclusive aqui no Brasil, tem feito com que as pessoas voltem um pouco mais a sua atenção ao continente africano, né? Acredito que não só aqui no Brasil, mas esse ano a gente teve uma movimentação muito grande relacionada a partir da morte do George Floyd, né? Com o movimento Black Lives Matter. E aí isso faz com que as pessoas acabam tendo que refletir mais sobre a história sobre a história do continente africano, sobre, poxa, essas pessoas estão aqui, né? No caso, eu falando de uma perspectiva de alguém branco que seja racista, essas pessoas estão aqui no meu país. Por que elas estão aqui? Elas não estão aqui por opção, muito provavelmente. E se elas estão, isso é um direito delas. O que foi feito com seu continente de origem? Qual a escolha que elas tiveram nas circunstâncias nas quais elas vivem hoje? E como elas estão lidando com essas circunstâncias? Isso são reflexões necessárias, né? Sim, Até mesmo aqui no Brasil. Existe um motivo pelo qual Salvador é a capital com mais negros no país. exato. E é importante esse resgate, tanto nessas reflexões de por que essas pessoas estão aqui e também de quem são essas pessoas, né? O que Uhum. significa ser negro, tanto para um branco refletir isso, quanto os próprios negros que já fazem essa reflexão há muito mais tempo, mas assim, reforçar esse resgate, essas reflexões mesmo. Né? Essa questão do, poxa, o que significa ser negro? Eu vejo que muitas pessoas brancas têm muita dificuldade de entender por que é diferente você ter orgulho de ser negro de você ter orgulho de ser branco, né? Existe essa dificuldade de entender o peso histórico que existe em você ser negro, em você ser branco, em você ser amarelo, em você ser indígena. A branquitude tem uma dificuldade maior de se reconhecer como branquitude, de fato assumir sua branquitude, porque eles não pensam o branco não pensa em branquitude, o branco pensa em normal. Vou falar a gente Conhece? porque sou branco, mas se coloca o branco como universal, né? Exatamente. O branco, por isso o branco não pensa em branquitude, ele pensa em normal, porque ele acha que o normal é ser branco. Quem não é branco é diferente. Então, não existe por que criar uma categoria específica para os brancos, ou seja, não existe por que existir a palavra branquitude. Entende? Sim. E, na verdade, é super importante. A gente aprende com a Beth também que não dá pra falar de negritude sem falar sem ter esse debate de branquitude, né? E é curioso pensar que se universaliza o branco, enxergo que as identidades brancas são construídas muito menos de acordo com a cor da pele, entende? Os brancos do Brasil não são muito menos relacionados com os brancos da Europa Uhum. do que as pessoas negras, por exemplo. Você tem muito mais a ver com uma pessoa negra nos Estados Unidos do que eu com uma pessoa branca dos Estados Unidos, eu acho.
Por quê? Porque nós temos, de fato, uma ancestralidade em comum, uma história para além dessa ancestralidade, né? Porque isso é algo que a gente também, como negro, sempre tenta reforçar. Não somos filhos de escravos, não somos netos, bisnetos de escravos, somos descendentes de pessoas que foram escravizadas, somos descendentes de reis e rainhas, somos descendentes de pessoas que faziam parte de grandes dinastias, de grandes culturas que foram subjugadas, né? E essa consciência de que houve esse apagamento de nós e toda essa cultura negra que temos hoje é uma forma de resgate para pessoas negras espalhadas pelo mundo inteiro, né? Exato. Eu Agora, não quis dizer que a identidade negra também seja universal, porque cada vivência é uma vivência e tudo mais. com Mas eu certeza. sinto que é muito mais universal do que uma identidade branca que tenta se impor, né? Então, tudo bem, a gente tem aí uma cultura hegemônica, né, que é a cultura branca, que é a cultura ocidental. A gente tem essa cultura hegemônica, só que mesmo dentro dessa cultura hegemônica existe uma quebra por uma diferença histórica, né? A gente precisa considerar isso também. A minha história, a história dos meus ancestrais, é muito mais parecida com a história dos ancestrais de alguém, de uma pessoa negra nos Estados Unidos, de uma pessoa negra na Inglaterra, é, de uma pessoa negra que esteja no Japão, do que de uma pessoa branca, do que as semelhanças históricas entre os ancestrais de uma pessoa branca aqui e uma pessoa branca nos Estados Unidos. A história é muito diferente. Você pode ser aqui no Brasil descendente de italianos que imigraram para cá, né? E é uma história completamente diferente de você ser descendente de colonos, Sim. e colonos que tinham casas aqui, que eram grandes barões, né? É diferente você ser descendente dos barões do café e de quem trabalhava de fato na plantação do café, né? Que eram os imigrantes italianos. Eu iria mais além e diria que, mesmo para quem é descendente italiano no Brasil, tem uma história muito mais diferente para alguém que é descendente italiano nos Estados Unidos, que também teve uma migração bem grande. Uhum, com certeza. É diferente, os motivos para migração eram diferentes, né? Exato. A E tudo diferença isso histórica começa toca daí. num conceito interessante que a gente trabalhou em aula, que eu acho que eu comentei com você em algum momento fora do podcast, que é do Atlântico Negro, que tem a ver com essa coisa da identidade negra com uma origem comum, com uma construção transnacional, né, de ser negro ser mais universal do que ser branco. Assim, essa comparação não faz Não, parte do não conceito, mas sim, sim, eu entendo. Não diria universal, mas eu diria ser negro te faz ter uma vivência muito mais semelhante, assim. sim, A gente tem conexões pela nossa vivência. A nossa vivência é isso, conectada exatamente. Eu me uma com a expressei outra mal. por alguns pontos específicos. O rap, por exemplo, é algo que é associado automaticamente à cultura negra em diversos pontos do globo, sabe? Foi algo que sim surgiu nos Estados Unidos, né? Todo o movimento hip hop, aliás, surgiu nos Estados Unidos, mas que quando veio para cá, houve uma identificação muito forte. Houve uma identificação inegável. Por quê? Porque apesar de serem diferentes localidades, diferentes línguas, a vivência é a mesma. Sim. A vivência é a mesma, de pessoas que foram relegadas a morar numa periferia, né? No caso dos Estados Unidos era chamado de gueto, né? Inclusive tinha separação de bairro para brancos e bairro para negros naquela época, né? Que embora não tenha havido isso tão fortemente, isso ocorreu também, de Sim. outra maneira, mas ocorreu, né? De certa forma, não tão extremado assim, mas ainda ocorre. ah, Os racismos ainda ocorrem, né? Ah, sim, não. Isso é uma vivência comum a todos nós. Isso só é uma vivência menos comum em lugares em que tem mais negros, infelizmente. E mesmo nesses lugares, assim, quando alguém sai desses lugares
e se encontra em um lugar branco, essa pessoa primeiro se entende negra, né? Assim, Uhum. porque lá às vezes essa questão não é colocada para ele de onde ele vem. E normalmente esse reconhecimento de ser negro se dá pelo racismo, né, que ele sofre. Infelizmente, né, Sim, é. a gente tem isso, né, de muitas vezes, muitas pessoas eu vejo que só passam a se reconhecer negras quando passam por uma situação em que os outros a veem como negra. E aí ela percebe que ela não tem os mesmos privilégios que uma pessoa branca, que ela não tem a mesma vivência, que as coisas não são tão fáceis quanto seriam para uma pessoa branca. Perceber essas diferenças foi muito fundamental para mim, por exemplo. Eu sinto que foi algo que eu sentia no meu fundamental, mas que justamente por essa questão de eu ser uma pessoa miscigenada, eu sabia que eu não tinha a mesma vivência que uma pessoa branca, mas eu não sabia se muitas situações que eu vivia e que eu achava que era racismo podiam ser enquadradas como racismo. Hoje eu sei que sim. Hoje eu sei que Sim. muita coisa do que eu vivi era racismo. E eu sei que muitas pessoas viveram coisas parecidas com relação a isso. Justamente porque a miscigenação faz com que haja um embranquecimento. Até hoje, né? A miscigenação era um processo de embranquecimento também, né? Talvez hoje ela não tenha tanto esse papel consciente, mas ela meio que se iniciou para Uhum, isso, né? Assim, tem com no fundo certeza. da razão de ser, né? Antes ela era um projeto de governo, né? Hoje ela Exato. ocorre nas famílias, quando a sua parte branca da família chega em você e fala: Ah, mas você é moreninho, você não é negro. Sim, Ai, que bom que nasceu com o cabelo liso, não puxou o pai, né? sim. Obrigado pela sua presença. Gostei muito do debate. Achei que foi bem produtivo para um primeiro episódio. Espero que a gente possa ter outras conversas. Obrigado a todos que estão ouvindo. Algum recado para alguém, para os nossos ouvintes? Poxa, pessoal, estudem sobre África por pessoas negras, preferencialmente por autores africanos, né? Por historiadores africanos. A gente tem produção acadêmica na África, eu acho que a gente precisa conhecer essa produção acadêmica. E estejam atentos a mais novidades. Muito provavelmente a gente vai ter aí mais algumas conversas, mais alguns debates, tá? Eu agradeço muito pelo convite, viu, Bernardo? Acho que foi muito produtiva a nossa conversa. O episódio vai acabando aqui um pouco repentinamente, por causa de outros compromissos. Mas eu espero que vocês tenham gostado e deixem seus comentários, críticas, opiniões nos comentários. E quem sabe no próximo vídeo a gente não faz um trabalho um pouquinho melhor, que eu sei que tiveram alguns problemas na edição, eu peço desculpa por interferências externas. De qualquer forma, agradeço a audiência e até a próxima.